Olá a todos e a todas, estamos hoje aqui para falar de um assunto muito importante, de um projeto da administração municipal que nós iniciamos no ano de 2025, né? Se trata do Programa Municipal de Recuperação e Conservação do Solo, o qual nós denominamos de Legado da Terra, né? Atribuímos um nome ali para ficar mais fácil de ser dito e de ser tratado. E nós estamos especialmente para informar as pessoas, os produtores rurais, participantes do nosso programa, com relação aos passos que estão sendo tomados no sentido de encaminhar, né, o projeto para que ele conclua suas etapas, né, desde o início até a sua finalização com os objetivos concluídos, obtidos, né? Então hoje nós temos a presença do Ildemark, né, que é o representante da Consagro, que é a empresa que está realizando a parte de consultoria desse projeto, né? E nós resolvemos gravar esse vídeo no sentido de justamente esclarecer algumas situações que estavam no planejamento inicial e em virtude de fatores que são alheios aí à nossa vontade, né, a burocracia, a questão de legalidades, né, de planejamento em si, nós acabamos atrasando, especialmente no que se refere ao cronograma de desembolso, né, o repasse para os produtores rurais, né, o Ildemark. Então nós conversamos agora há pouco, e para que nós façamos o ressarcimento das despesas efetuadas pelos produtores dentro desse projeto, é preciso que nós sigamos algumas etapas que estão lá quando nós elaboramos a lei, né, o plano municipal de fato de recuperação e conservação do solo. O que seria isso, né? A necessidade das análises, da realização das análises do solo, com base nelas é possível então tecnicamente descobrir, digamos assim, o que aquele solo precisa para ser recuperado no que se refere à fertilidade, né? Depois disso, como está no programa, como nós explicamos no dia da apresentação, como está naquele texto que elaboramos para fundamentar a lei, né? É preciso que se faça um plano, né, de recuperação com o produtor rural, um cronograma de ações, né, um planejamento para os próximos 3 anos. Né? Isso inclui, está com base, digamos assim, deve estar com base na análise de solo e naquilo que o produtor vai executar, né, que ele vai plantar, o que ele vai colocar naquela área ou que está sendo assistida. Né? Então é preciso seguir essas etapas. No ano que passou, nós tivemos dificuldade em virtude de estar muito próximo do plantio, né, nós conseguimos iniciar o projeto, estava muito próximo do plantio, conseguimos fazer poucas análises antes do plantio, né, Ildemark. E aí nós não conseguimos executar no ano passado da forma como havia sido planejado. A ideia era até o final do ano a gente já repassar uma parcela financeira para os produtores de até 50% e não conseguimos cumprir com o nosso planejamento em virtude dessa situação, do tempo muito apertado. Esse ano, então, né, nós vamos, digamos assim, prorrogar aquela parcela para agora, até meados, digamos, do ano 2026, de 50%, né? Vamos reprogramar essa parcela, mas é preciso que nós cumprimos essas etapas de ter as análises de solo, a partir dessas análises a gente estabelecer quais as necessidades desse solo e a partir dessas necessidades estabelecer um cronograma técnico, né, para que nós saibamos de fato o que aquele solo vai precisar e o que o município então a partir daquela necessidade pode ressarcir, né? Ou seja, se o solo lá vai precisar de cloreto, vamos dizer assim, né, e a pessoa lá achar que comprou tem notas de um outro elemento, né, nós não podemos ressarcir, nós temos que ressarcir cloreto. Então é importante que as pessoas tenham essa consciência, né, e nós sigamos essa parte legal técnica também, né? Nós temos
tenho um costume de dizer aí, Wildemar, de que para que um projeto dê certo, ele precisa, na área pública, é preciso que ele tenha assim muita clareza o cumprimento de 4 requisitos. A viabilidade técnica, né, que nós estamos cuidando muito bem, a viabilidade legal, que é uma obrigação do município, nós podemos fazer só aquilo que está permitido em lei, né? A viabilidade operacional, né? Não adianta a gente querer colocar a carroça na frente dos bois, como se diz, né? E também a viabilidade financeira. Nós temos todos esses elementos presentes nessa nossa situação e tivemos uma dificuldadezinha, então, nessa questão operacional em virtude do tempo, né? E eu gostaria que, na tua participação, Wildemar, que nesse momento que nós tivemos agora essa conversa, né, digamos assim, de alinhamento com relação aos próximos passos, né, que tu dissesse aí para os produtores a participação da Consagro nesse esquema e o que está planejado aí para esses próximos dias. Perfeito. Bom dia a todos, então. A partir desse mês de março, a gente vai intensificar as visitas, né, então provavelmente vocês produtores vão ser todos visitados no mês de março, né? E a gente vai, quem tiver as análises, a gente já vai com o cronograma de planejamento que foi combinado desde o começo, né? Das 3 safras, né? E aí dentro desse cronograma, sim, o que estiver lá dentro, essas notas vão poder ser ressarcidas aqui na prefeitura, né? Então a gente fez esse combinado hoje, né? Então esse mês de março a gente vai ter um intensivo, que as lavouras estão indo para a colheita de soja, né? E aí, abril em diante, tem um tempo hábil de praticar essas atividades que tem a ser feitas. E agora, como combinado também, a gente vai buscar que vocês, produtores, troquem esse valor por realmente produtos necessários para essas áreas, né? Que não seja trocado por outros produtos só para pensando no financeiro das áreas, né? Pensando, sim, nessa ideia desse projeto de conseguir mais rentabilidade na lavoura, mais produtividade com coisas diferentes do que vinha sendo feito, né? Então, o que a gente notava muito assim, comprei adubo, vou lá trocar a nota. Então, agora a gente fez um combinado que vai ser agora em diante utilizado nessas áreas perante a recomendação técnica. Aí a prefeitura vai conseguir ressarcir como combinado anteriormente, no caso. Exatamente, temos que ter essa viabilidade, né? É uma questão legal dentro do nosso projeto, como eu disse, a lei está baseada nisso que nós elaboramos para tratar a questão do solo, né? É importante também que se diga, bom, e as análises, né? As análises, ainda com relação a elas, no ano passado, então, nós conseguimos fazer uma certa quantidade, não me recordo, se foram 27 produtores que a gente conseguiu atingir no ano de 2025 com essas análises, né? Mas aí, bom, realizamos as análises e as culturas, quando nós recebemos os laudos, as culturas já estavam implantadas, né? Não havia mais o que se fazer nesse sentido, né? Então, há necessidade de esperar que essas culturas fossem retiradas e nós prorrogamos, digamos assim, essa atuação para a próxima safra. Agora, nesse início de 2026, onde havia milho plantado, né, e que essa cultura foi retirada, nós imediatamente também fizemos análise daqueles produtores que não haviam sido feitos no ano passado. E ainda existem alguns produtores, aqueles que têm a cultura da soja, né, que vai haver a necessidade, então, de retirar a cultura para que venha a empresa fazer a coleta desse solo para que ele seja submetido à análise, né? Então, nós temos essa necessidade de cumprimento dessas etapas e que nós não podemos fugir delas, né? Nós precisamos das análises de solo para fazer esse planejamento. Então, eu falava com o Wildemar no sentido de, justamente no mês de março, ele vai agregar algumas outras pessoas na equipe dele para fazer essas visitas, né? A gente pede até para os produtores que sejam objetivos, né? É importante isso, às vezes tem aquela visita que a gente tem mais tempo, que a gente pode conversar, né? Nesse próximo momento vai ser talvez uma visita mais rápida, né, Wildemar, para justamente cumprir com esse cronograma. São mais de 60 produtores, né, que precisam ser visitados, que é preciso fazer esse planejamento escrito. A prefeitura, a administração municipal, os entes públicos precisam dessas formalidades, né,
é o requisito legal que eu falava, né? Precisa estar escrito, precisa estar organizadinho, e a partir do que está escrito ali nesse plano é que nós vamos fazer o ressarcimento das notas, né? Nós temos o dinheiro, está na conta, reservado, é importante que as pessoas tenham essa certeza, né? Assim como todas as outras ações da Prefeitura Municipal, é feito muito com os pés no chão, né? Com a consciência do nosso dever, e é importante para que nós chegamos lá no final com os objetivos cumpridos, no final de 2027, né, por ali na terceira safra, que nós olhemos para trás e observemos, né, que aquilo que nós tínhamos traçado como objetivo, como meta, foi cumprido, que não é um simples repasse de recurso para os produtores. É importante que os produtores tenham essa consciência. Nós não estamos trabalhando com um benefício puro e simples para os produtores no que se refere à questão financeira. Nós queremos chegar ao final e tiver pelo menos alguns bons resultados no que se refere à melhoria da qualidade do solo do nosso município, e com isso a gente possa citar que esses produtores sirvam de exemplos para os demais e que nós possamos dizer, olha, nós evoluímos nesse sentido, os produtores estão com um solo melhor e, consequentemente, obviamente, com uma produção melhorada, né, Wildemar? E assim, a gente tem uma filosofia também que, assim, essas 60 análises são tratadas exclusivamente, cada uma de um jeito, né? Então, assim, por exemplo, a gente sabe que a gente vai olhar todas as propriedades como única, né? Então, isso demanda também um pensamento diferente, um tempo diferente, né? Porque não adianta a gente vir aqui, vamos botar calcário e vamos resolver o problema. Não é assim. Tem gente que vai precisar calcário, mas tem gente que não vai precisar. Então, essa nossa função aqui hoje, né, é fazer esse diferenciamento de propriedade por propriedade. Então, eu acho que é uma oportunidade do produtor também se inovar, né? Porque às vezes a gente é acostumado sempre a fazer o mesmo e querer resultado diferente. Isso aí não fecha a conta, né? Então, a gente precisa entender cada situação e aí sim, com isso, trazer baseado na análise, né? Porque sem análise a gente não consegue ver o que tem lá no solo, né? Então, a partir disso, desse mês, a gente vai conseguir fazer esse diagnóstico para poder reaver esses valores em cima de cada propriedade, né? Então, não vai ter uma receita para todo mundo igual, né? Então, cada um vai ser praticamente exclusivo, né? E nós falávamos também, importante, dentro desse contexto, né, Wildemar, de focar não só apenas na questão da fertilidade do solo com a aplicação de fertilizantes em si, de corretivos, né? Mas nós gostaríamos de ter alguma ação no sentido de retenção da água no solo, como terraceamento, curvas de nível, plantio em nível. Nós estamos, de certa forma, desafiando os produtores. Nós precisamos ter, claro, a autorização, né, e a consciência dos produtores nesse sentido de que é importante que se faça isso, que se deixe de plantar morro acima, morro abaixo, né? Nós observamos algumas imagens aqui de lavouras, né, aqui do Novo Xingu, que acontece bastante isso, né, e que a gente precisa de uma maneira consciente por parte dos produtores fazer algo diferente nesse sentido, porque é importante também para a lavoura, para a produtividade, para a conservação do solo, para que ele tenha a produção desse ano do ano que vem seja melhor do que a desse ano em razão disso, né? Claro que a gente depende muito de clima, né? Mas que a gente esteja fazendo a nossa parte, né? Que o clima é uma coisa que a gente não consegue interferir, mas as nossas ações do dia a dia, na hora de plantar, na hora de fazer os tratos culturais, que a gente, ali sim, a gente pode interferir, né? Então é nesse sentido, né, que a gente está produzindo esse vídeo, levando essas informações, né, para informar, né, para renovar esse nosso compromisso, a gente pode dizer assim, com relação à execução desse projeto tão importante para o nosso município, que já teve diversas ações, né, mas que a gente precisa dar os passos seguintes, né? Então, estaremos aí fazendo nesse próximo mês de março essa questão das visitas, né, dos planos com os produtores, né, e a gente vai poder, a partir disso, então, cumprir também uma outra etapa, que é a questão do ressarcimento. Estamos
também com os próximos passos, além disso, sendo organizados. Então é importante que as pessoas tenham, os nossos produtores tenham essa consciência. Isto? Sim. Então agradecemos aí a atenção de todos, né? Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Aqui na Prefeitura, o Gilmar, né, o Kiko, como todos conhecem, é o técnico, está aí mais à frente desse projeto e que pode também dar informações, ou com a gente diretamente, né? Não, estamos sempre à disposição da nossa comunidade. Muito obrigado.